Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão sobre as tempestades da vida. O livro de Marcos, no capítulo 4, no verso 35, vai narrar uma das histórias mais épicas da Bíblia. Nós vemos que os discípulos estavam junto com Jesus quando Jesus os surpreende em uma tarde, dizendo: passemos para a outra margem. Eles passando para a outra margem, eles encontraram uma grande tempestade. Tempestades que batiam no barco, e os discípulos desesperadamente acordaram Jesus, que estava dormindo na polpa do barco. Jesus, levantando, ele repreendeu o vento e todo aquele mar acalmou. E os discípulos ficaram maravilhados com tudo aquilo, pois Jesus, com uma palavra lançada, acalmou todo o mar. As tempestades que vêm sobre a nossa vida, assim como veio sobre os discípulos, elas são inevitáveis. Ela vem para o crente, ela vem para o ateu, ela vem para o rico, também para o pobre. Infelizmente, ela vem para todos. Todos nós passamos por momentos assim. E elas também são imprevisíveis. Assim como os discípulos jamais imaginariam que uma tempestade iria atingir aquele lugar, naquele momento, junto com Jesus. Nós jamais sabemos o momento em que elas vão nos atingir. Elas são imprevisíveis e, além disso, elas são impossíveis de nós mesmos acalmá-las. Nós não temos poder sobre elas, sentimos pequenos. Assim como os discípulos desesperaram, apesar das suas experiências de tempestades, eles ficaram pasmos e começaram a gritar e pedir socorro a Jesus. E também, a outra coisa que nós precisamos saber sobre as tempestades, que ela não vem por acaso. Ela sempre tem um motivo de vir sobre as nossas vidas. Nós vemos isso na vida de Jó. Jó é um homem íntegro perante a Deus, um homem obediente ao Senhor. Até que um dia Deus permite uma tempestade vir sobre a vida dele. Uma tempestade que devastou toda a vida de Jó. Jó perdeu seus 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza, perdeu todos os seus amigos, até mesmo a sua esposa o afastou. Jó foi provado na sua fé. Mas Jó, apesar de passar por essa tempestade, apesar de Deus mandar a tempestade para provar a fé de Jó, Jó continuou fiel a Deus. Jó não negou a Deus, Jó não blasfemou contra Deus, simplesmente o adorava. Mesmo cheio de câncer na pele, mesmo todo dolorido, mesmo na cinza, ele continuou adorando ao Senhor. Jó experimentou a tempestade para provar a fé. E muitas vezes ela vem assim sobre a nossa vida, para provar a nossa fé. Deus permite que essa tempestade mostre o tamanho da nossa fé, para aumentar a nossa fé. E Jó foi um homem que teve uma fé maior do que ele tinha no início. O Deus que ele ouvia falar, agora ele via. Além disso, Deus multiplicou tudo aquilo que Jó perdeu em dobro. Jó teve sobre a vida dele, pois ele teve uma fé provada diante da tempestade. E muitas vezes essas tempestades ela vem também em forma de corretivo sobre a nossa vida, porque nós afastamos do Senhor. Nós temos a tendência de andar pelo nosso caminho e não de Deus. Nós vemos isso na vida de Jonas. Deus pediu para que Jonas isse para Nínive e Jonas foi para Tarsis, totalmente ao contrário daquilo que Deus tinha pedido a ele. No alto mar, Deus permite que venha uma grande tempestade, em que os donos do barco ficaram preocupados sem saber o porquê de tanta tempestade, até que Jonas se levantou e disse que aquela tempestade era culpa dele, por causa de desobediência contra Deus. Eles jogaram Jonas diante do mar. O mar se acalmou, porque Jonas tinha desobedecido a Deus. E Deus permite que um grande peixe pegue Jonas e leve até Nínive. Então, Deus permitiu que a tempestade viesse sobre a vida de Jonas por causa da sua desobediência. Assim também na nossa vida, que nós temos a facilidade de afastarmos de Deus. E Deus permite que as tempestades venham e nos mostrem aonde nós devemos ficar, aonde nós devemos seguir. Assim também existem tempestades
que vem para que nós venhamos conhecer Deus verdadeiramente. Assim como no livro que nós lemos, no capítulo 4 de Marcos, no último versículo, após Jesus acalmar a tempestade e todo o mar, os discípulos disseram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Até ali eles não compreendiam a grandeza, o poder e a majestade de Jesus sobre as tempestades. Assim também é sobre a sua vida. Aquilo que você está passando não é para o seu fim, mas sim é para a glória de Deus. E saiba que o mesmo Deus que permitiu que você sofresse essa tempestade, Ele tem o poder de acalmar e para te levar do outro lado da margem. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.